a gente fez, participou de uma mesa redonda, de um seminário que a UFRN está promovendo, e foi muito bom. Foi sobre os cuidados ao fim da vida, a gente que está acostumado muito com a só vida, e a morte faz parte, e à medida que as pessoas estão vivendo mais, às vezes a gente não consegue parar. Eu digo, profissional de saúde que está toda hora ali pensando na vida, e quando chega a morte, às vezes a gente não consegue lidar bem com isso. Então, agradecer o convite, dizer que foi uma alegria imensa a gente participar. Nós, como professores aqui da Escola Multicamp, temos essa distância geográfica do SERES, aqui do campus, da universidade, mas o nosso prédio do curso de medicina já vai ser construído aqui. Talvez essa distância, que hoje é só geográfica, a gente vai diminuir. Foi simbólico essa participação da gente lá, fomos muito bem recebidos, um evento bastante organizado, participação, um tema bem do dia a dia, que todo mundo queria tirar dúvidas, a gente saiu de lá extrapolando o tempo. Então, queria agradecer o convite e parabenizar tanto pelo tema proposto, como pela organização do evento. E que dúvidas surgiram, doutor, acerca dessa questão lá? Pronto. Muitas dúvidas a respeito de como a gente comunicar que o paciente está nos seus finais de vida, se existe algum protocolo que a gente possa comunicar, quando é que a gente pode dizer essa questão de eutanásia, de ortotanásia, de distanásia. Então, muitas vezes um paciente chega com uma doença terminal e ele precisa de ir para casa, na verdade, para passar seus últimos momentos com os familiares e tal, e a família insiste para a gente levar ele para UTI e fazer procedimentos fúteis que não vão resolver nada, só vão causar sofrimento. Então, muitas dúvidas, se a gente pode dizer não, se o profissional pode dizer não. E uma coisa que o professor Rogério, professor de Direito, falou bem lá, é sobre o testamento de vida. A gente tem vida enquanto lustro, a gente pode dizer, olha, quando eu estiver nos meus últimos momentos, eu não quero ser entubado, eu não quero que tem algumas coisas que são permitidas em vida você fazer isso. Senão, você deixa um procurador de saúde. E é importante que você faça esse testamento, entregue ao médico responsável, entregue ao procurador e fique com a cópia. Porque tem doenças, Sidney, assim, câncer terminal, tem doença, uma demência de Alzheimer em fase avançada, a gente se depara às vezes com a família, não, mas tem que botar na UTI porque a gente quer que faça tudo que ainda tiver, mas assim, tudo que a gente investir naquele paciente, tudo que a gente fizer, vai alterar a vida dele 1 ou 2 dias. E o que é vida? Será que é viver em cima de uma cama, sem conhecer ninguém, com uma sonda? Então, a gente tem essa dificuldade de deixar partir os nossos, e tem uma hora que chega então, que é completamente natural, né? Completamente natural. Não querer permitir que o outro vá. Que o outro vá. Lógico que estamos totalmente eu não diria, mas estamos em uma época ainda despreparados, principalmente aqui no Brasil, no Sertão do Seridó, um tema novo, as pessoas ainda não têm domínio, tem muita dúvida. Desde ontem até tinha o pessoal, um professor de filosofia lá da UERN, que fez um comentário, disse que a morte é uma coisa que desde que ser humano existe, é debatido, né, essa questão de morte. Então, se preparar para isso é um ensinamento, é um aprendizado. Os profissionais de saúde não estão preparados para isso. É uma coisa que eu até comentei lá, que nós aqui no curso de medicina, a gente oferece um módulo só de cuidados paliativos e terminalidade, para o profissional, o egresso do nosso curso, sair com essa visão também de quando a medicina tem um adágio francês que diz curar quando possível, né? Meu Deus, curar quando possível, mas nunca abandonar. A gente cuidar, curar não necessariamente sempre, mas a gente pode aliviar o sofrimento
Não tem mais cura essa doença, não tem, é irreversível o quadro, mas a gente pode fazer com que o paciente descanse tranquilamente, com que ele morra sem dor, sem cansaço, sem sofrer com sangramento. A gente pode contornar, pode aliviar o sofrimento já nessas últimas fases. Não é que a gente vai fazer isso para todo mundo, tem as pessoas que entram nesses critérios. E me perguntaram também qual seria a forma da gente tornar mais público, de educar mais as pessoas nesse sentido. E foi consenso lá na mesa de que não cabe a nós, todo mundo lá, os acadêmicos que estavam, professores, de divulgar ao amigo, ao familiar, ao vizinho. O próprio curso de medicina oferecendo, o profissional já vai sair com essa visão de paliação também, a gente alívio dos sofrimentos nesses últimos dias. E eu dei o exemplo de que eu falei lá que a gente também ensina dando exemplo. Falei o exemplo da minha avó, por exemplo, que ela descansou ao lado dos filhos, lá na casa, no quarto da minha mãe. Ela tinha uma doença terminal, tinha um câncer de ovário, a gente já tinha diagnosticado, tinha tratado e tinha estadiado nesse ponto que ela não tinha mais, então optou-se por não levar para o hospital, ela ficou em casa com seus familiares, a gente com a nossa crença rezando por ela e ali ao lado fazendo os desejos que ela tinha, até que ela perdeu a consciência, e aí a gente também fez uma medida que se faz uma sedação paliativa para que a pessoa não sofra também. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Esses dias morreu uma jovem que ela é uma influenciadora digital, como chama, era blogueira, ela estava com câncer, não sei se no pâncreas, mas era um câncer agressivo, muito agressivo, que derrubou ela em alguns meses, inclusive. Ela ficou magérrima, inclusive, na cama. Ela tirou fotos dela na UTI, postou nas redes sociais e tal. E a mãe dela deu uma entrevista dias depois da morte dela, dizendo que a mãe vivia afastada, depois se aproximou e tal, e viveu os últimos dias cuidando dela, né, dando banho, limpando. E ela disse que os últimos momentos que teve com a filha, a última conversa que teve com ela, foi antes dela ser sedada. Porque ela estava sentindo tanta dor que ela não aguentava, e os médicos disseram, a gente vai ter que sedar, né, para ela passar esses últimos momentos, pelo menos sem dor. Descansar em paz. Né? E isso é um protocolo normal, então? A gente, quando indicado, lógico, que a gente tem que primeiro ter esse diagnóstico definitivo, olha. E muitas vezes as famílias, com razão, pedem uma segunda opinião, uma segunda visão. Será que realmente é isso? Vai para um outro colega, a gente até orienta a fazer isso. Dada esse consenso, não é irreversível, é terminal, o que a gente tem que dar é conforto nesses últimos momentos. O último momento, Cito, que às vezes dura 6 meses, dura 1 ano, entendeu? E a gente só não vai mais fazer medida que vá só postergar o sofrimento, que vá só fazer com que ela viva 6 meses em 1 dia ou 2 dias, ou 1 semana a mais, 1 semana a menos, isso não vai fazer tanta diferença, mas que viva com qualidade de vida nos últimos momentos. Qualidade de vida que é um conceito bem, né? Qualidade de vida para você, por exemplo, é dormir bem, é fazer uma atividade física. Para uma pessoa que está nos últimos momentos, às vezes é ver um neto que mora fora, sim, às vezes é pedir para não furar mais ela, ter esse direito. Então, esse testamento vital é importante. Agora, tem algumas orientações que a gente... não, olha, você... conhece alguém que morreu próximo ultimamente? O que foi que você acha que foi feito, que não deveria ser feito, ou que não foi feito e deveria ser feito? Você acha que aquela pessoa morreu, descansou de maneira que você queria daquele jeito, ou você pensaria em diferente? É um tema extremamente complexo, mexe com nossas emoções, a gente não quer, é uma coisa que o ser humano foge dessa questão de discutir a morte, mas a gente que está ali na UTI, com o paciente sempre perto disso, a gente que trabalha com idoso, geriatra, a estimativa de uma pessoa de 90 anos, a estimativa de vida não é a mesma de uma pessoa de 30, a gente está trabalhando com proximidade da morte também, então a gente tem que estar atentos a isso, até para confortar as famílias
que quando é uma família estruturada, aí, ela acha que ainda vale muito a pena fazer isso, e a gente bota numa balança, olha, tem essa possibilidade, tem essa, mas vocês em família quem tem que decidir. A gente é só um mediador, né? E a família tem um conflito muito grande, por exemplo, uma família que, olha, doutor, se eu precisar gastar, mandar para Natal, para São Paulo, para os Estados Unidos, mas vai ser uma medida, às vezes, ineficaz. Tanto faz ela estar na casa dela, como está numa UTI, como está nos Estados Unidos. Existem esses casos, existem pacientes que têm doenças terminais e mas, que doutor, a gente, até para, só um minuto, me desculpe, até para indicar, quantas vezes eu não fui na enfermaria, avaliei um paciente e conversei com a família, olha, vai para UTI, vai ser furado, passado tubo na goela, passado tubo para se alimentar. Essa doença, a gente está vendo pelos exames aqui, tudo bem se ela melhorar dessa vez, ela vai durar mais uma semana, se a gente fizer aqui uma hidratação, passar um sangue, alguma coisa, mas será só mais uma semana e com muito desconforto. Se a gente colocar na UTI, ela não vai ver mais vocês, não tem direito, assim, não pode ter acompanhante. E quantas vezes algumas famílias compreenderam, não, doutor, realmente a gente quer ficar com ela aqui, quer ficar ao lado dela, e quantas também não se revoltam, às vezes não entendem, acha que aquilo ali, acha que tem que ir até as últimas consequências, independente se é desejo do paciente ou independente se aquilo vai trazer sofrimento. O ser humano, infelizmente, ele é egoísta, ele não quer perder o seu ente querido, ele quer se sentir bem e às vezes não se coloca no lugar de quem está lá, numa cama em cuidados paliativos. Tem uma pergunta do ouvinte aqui no Facebook, doutor, a Pretinha Pereira está perguntando, boa tarde, esse fim de semana saí e deixei minha mãe de 85 anos com minha filha. Cheguei, ela estava com febre e melhorou. É normal adoecer por medo? Não, é pouco provável. Febre emocional é uma coisa que na pediatria, o pessoal da pediatria até é mais comum. Mas a regulação térmica do idoso, ela é bem diferente de criança. Sempre digo, não, as pessoas têm a ideia de que o idoso vira criança, tem nada a ver. Geriatra é totalmente diferente de pediatra. As doenças são totalmente diferentes. Criança não tem Alzheimer, criança não tem osteoporose, criança não tem artrose, criança não tem hipertensão. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Geriatra cuida de idoso, só de idoso. Pediatra é para cuidar só de criança. Então, criança, ela pode ter a febre emocional. A regulação térmica da criança é muito diferente, ela é muito rápida, o sistema imune está diferente. O idoso, não. Ele demora demais a fazer febre. Então, se veio a ter febre, alguma coisa tinha por trás de doença. Nem que seja uma virose dessas simples, nem que seja uma febre secundária a uma infecção mínima, que seja, mas para chegar a alterar a temperatura do idoso, tem que ter um insulto infeccioso ou de outra origem, tem que ter alguma coisa. Porque na maioria das vezes ele não faz febre, ele adoece de pneumonia, de gripe, de várias outras doenças sem fazer febre. E até fica difícil o profissional, se não for um profissional treinado, que saiba disso, de dar o diagnóstico. Ele se apresenta de maneira atípica, não só nas infecções, mas em várias outras doenças. Outro dia eu dei um exemplo aqui que idoso infarta sem ter dor no peito. Infarta sem ter dor no peito. Ele só cansa, ele delira. Idoso tem pneumonia sem ter febre, tem. Ele delira, ele cai, ele perde o apetite, ele fica desequilibrado. As manifestações na geriatria de paciente acima de 65 anos, e principalmente aqueles mais frágeis, aqueles que tomam muitos medicamentos, são diferentes. Eu ia perguntar ao senhor, quando o senhor estava falando da questão da morte, dos pacientes em situações terminais nas UTIs, por exemplo, essa conversa que o médico tem com a família ali, ela é muito melindrosa, né, doutor? O médico tem que ir com muito cuidado para essa conversa? Cercado de alguns cuidados? Cercado de alguns cuidados. Tem que ter um ambiente tranquilo, existe um protocolo que a gente chama de protocolo SPIKES. É uma sigla em inglês, é um mnemônico, que ele orienta a gente como se comunicar
como se comunicar más notícias, não só na hora da morte, mas você vai dizer que uma pessoa tem um câncer, você vai dizer que um paciente, até mesmo uma notícia de demência de Alzheimer, uma doença muito temida, vai dizer que um paciente infartou, que ele teve um AVC, as famílias não sabem, acham que é outra coisa, então, um ambiente tranquilo, você ouve as famílias com a expectativa, e aí você vai conduzindo essa comunicação de forma a olhar no olho, de forma a que a família receba da melhor forma possível. Lógico que ninguém recebe uma má notícia e sai rindo feliz, sai triste. Agora a gente tenta transformar, até nessa nova UTI, a gente tem uma salinha de acolhimento, que é exatamente para isso, para a gente dar más notícias, ou para a gente poder comunicar um óbito, ou para a gente também poder comunicar uma alta, alguma coisa desse sentido. Tem uma sala de acolhimento. Doutor, tem outra pergunta aqui no Facebook. Boa tarde. Diante de tantas dores nos ossos, nas juntas, o que fazer? Nos dê uma luz. O problema é com meu esposo. Agradeço. Iris Geraldo. O povo quer saber de saúde mesmo, né? Ninguém quer saber. Não, eu assim, eu só falei, só tô Não, mas é um assunto interessante. Demais. Para um dia de finados, talvez fosse um tema muito bom, mas é importante a pessoa saber não se frustrar na hora que chega a nossa hora. Bom, o que é que se faz para dor nos ossos? Uma consulta bem feita para identificar a causa, né? Se for idoso, a principal causa de dor nos ossos no mundo todinho são das doenças osteoarticulares. É a artrose, a artrite, são doenças osteomusculares. Mialgia, por fibromialgia, contratura muscular, são diversas as causas. Teria que ver que dor aonde está doendo mais, aonde se essa dor piora, se tem inchaço, se não tem, se de manhã amanhece rígido, se tem mais alguma coisa que possa estar levando a essa dor. Então tem que caracterizar a dor melhor. De maneira geral, remédio para dor é analgésico, né, Sidney? Mas nem todo mundo pode tomar analgésico, tem que se tomar orientado por um profissional.